Bom, pessoal, então vamos agora para o item C do exercício 1 da seção 2. No vídeo anterior a gente fez os itens A e B e agora a gente vai fazer o item C, que diz o seguinte: se x e y são conjuntos finitos, então o produto cartesiano de x por y também é finito e a cardinalidade desse produto cartesiano é igual ao produto da cardinalidade de x pela cardinalidade de y. Tá? Então vamos lá. Como eu tenho por hipótese que o x e o y são conjuntos finitos, então eu posso evocar aquela definição de conjuntos finitos lá da teoria que diz que existem n e m pertencentes aos naturais, tal que eu tenho uma bijeção f que vai do n no x e uma bijeção g que vai do m no y. E eu quero que você pegue agora a inversa dessas bijeções. Tá? Então eu vou pegar essa f a menos 1 que vai do x no n e a g a menos 1 que vai do y no m. Bom, e agora a gente vai definir a seguinte função, que essa função φ, isso aqui é uma letra do alfabeto grego que chama φ, que vai do produto cartesiano do conjunto x pelo conjunto y até o produto cartesiano do in com o im. E o que é que essa função faz? A partir do momento que eu tomo um elemento do domínio dessa função, o que é que essa função faz? Essa função vai pegar esse par ordenado no domínio, lembrando que o domínio dessa função é um produto cartesiano, portanto, os elementos desse domínio são pares ordenados. Então, essa função φ vai pegar um par ordenado nesse domínio e vai fazer o seguinte: esse x aqui, ela vai mandar nessa função aqui, que é a inversa da função f. E esse y, ele vai mandar nessa função aqui, que é a g menos 1, que é a inversa da função g. E veja que essa função φ é uma bijeção. Por quê? Porque ela é definida em função das funções f a menos 1 e g a menos 1, que são bijeções. Afinal de contas, elas são as inversas das bijeções f e g, e, portanto, elas também são bijeções. Tá? Então, como em todo caso, qualquer elemento que você tomar aqui desse domínio, ele vai ser atingido pela f a menos 1 e pela g a menos 1, que são bijeções, então eu tenho que a função φ também é uma bijeção. Tá, mas qual que é o sentido da gente definir essa função φ? A gente vai querer compor ela com outra função, que é essa função aqui, que é a função π(c), isso aqui é outra letra do alfabeto grego que chama π(c), que vai do produto cartesiano do in com o im para o i n vezes m, ou seja, esse aqui é o conjunto dos números naturais que vão de 1 até n vezes m, onde esse n aqui é a cardinalidade do conjunto x e esse m é a cardinalidade do conjunto y. E a gente vai definir essa função π da seguinte forma. O que é que faz essa função a partir do momento que eu tomo um par ordenado nesse produto cartesiano aqui? Essa função vai pegar esse par ordenado e vai fazer o seguinte: esse a aqui, ela vai fazer a menos 1 e vai multiplicar pelo m e vai somar com esse b aqui. Bom, e qual que é a motivação da gente definir essa função de uma forma tão específica, Porque você pode olhar para essa função e pensar, pô, mais uma solução de análise que o cara define uma função do nada. Mas existe um motivo para você definir essa função dessa forma, que é o seguinte: o meu objetivo aqui, no fim das contas, é compor essa função φ com essa função π(c). E aí eu vou ter uma função que vai do produto cartesiano de x por y até o i n vezes m. E se eu mostrar que essa composição é uma bijeção, então eu vou ter, pela definição de conjunto finito, que o produto cartesiano de x por y é finito e tem cardinalidade n vezes m, que é exatamente o que o exercício está pedindo para a gente provar. Então você veja que eu vou ter que provar que essa função π(c) aqui, que eu estou definindo, é uma bijeção. Ou seja, eu vou ter que provar que ela é injetiva e sobrejetiva. E para eu provar
que ela é sobrejetiva, eu vou querer evocar a divisão euclidiana, que foi aquele resultado que a gente provou lá no segundo exercício. E você lembra que nesse resultado eu tinha algo parecido com isso aqui, né? Eu tinha um dividendo sendo igual ao divisor multiplicado pelo quociente mais um resto, né? Então, por isso que eu estou definindo essa função dessa forma específica aqui. Porque no fim das contas, quando eu for provar, né, a sobrejetividade dessa função, eu vou querer evocar a divisão euclidiana, né? Então você vê que para você resolver exercícios de análise, você não tem que usar só o que é provado lá na teoria. Muitas vezes você vai usar o que já foi mostrado em exercícios anteriores. Inclusive, esse mesmo resultado da divisão euclidiana, a gente também usou para resolver, se eu não me engano, o exercício 3. Tá? Então você vê que é importante você tentar gravar também alguns resultados que você consegue obter em exercícios, porque você pode acabar utilizando em outros exercícios. Tá, então vamos provar que essa função π, que eu acabei de definir, é uma função injetiva. Então vamos lá. Bom, para a gente provar que uma função é injetiva, eu tenho que tomar dois elementos distintos do domínio e mostrar que as imagens também são distintas. Como o domínio dessa função ψ é um produto cartesiano entre o IN e o IM, quando eu tomo dois elementos distintos dela, eu tenho, portanto, dois pares ordenados que são distintos. E se esses pares ordenados são distintos, pela definição de par ordenado, a gente tem que ou A é diferente de C, ou B é diferente de D, né? Caso contrário, se eles fossem iguais, então eu teria o mesmo par ordenado, né? Eu estaria tomando o mesmo elemento do domínio, que não é o caso, né? Eu estou tomando dois elementos diferentes do domínio. Então, uma vez que eles são diferentes, você tem que ou A é diferente de C, ou B é diferente de D. Então, você vê que tem vários casos que você tem que analisar. Você tem que analisar o caso que o A é maior do que o C, o caso em que o A é menor do que o C, o caso em que eles são iguais também, porque o fato dos pares ordenados serem diferentes não significa que o A seja necessariamente diferente do C, né? Eles podem ser iguais, mas aí nesse caso você teria que o B teria que ser diferente do D. Porque uma vez que o A é igual a C, se o B fosse igual a D também, você teria o mesmo par ordenado, né? Você estaria tomando o mesmo elemento do domínio, e como eu falei, aqui a gente está tomando elementos distintos. Tá? Então tem vários casos aí que você tem que analisar. A gente vai analisar o caso em que o A é maior do que o C e o caso em que o A é igual a C. Por que a gente vai analisar somente esses dois casos? Porque os demais casos são análogos. Tá? A demonstração ela segue da mesma forma. Então, por uma questão de objetividade, né, para a gente não ficar perdendo tempo, a gente vai analisar somente o caso que o A é maior do que o C e o caso em que o A é igual a C, e os demais casos são análogos. Tá, então se o A é maior do que o C, eu vou ter o seguinte: subtraindo 1 em ambos os membros dessa desigualdade, eu vou ter que o A menos 1 é maior do que o C menos 1. E aí veja que, como eu estou tratando de números naturais, ou seja, esse A menos 1 aqui é um número natural, e esse C menos 1 também é um número natural, como o A menos 1 é maior do que o C menos 1, então significa que ele é no mínimo uma unidade a mais do que o C menos 1. Afinal de contas, eu estou tratando de números naturais, então não teria como ele ser, por exemplo, 0,5 a mais do que o C menos 1. Então significa que se eu somar 1 no C menos 1, não tem como ele ultrapassar o A menos 1. Ele no máximo vai se igualar ao A menos 1. Então, quando eu somo 1 nesse membro aqui da minha desigualdade, eu vou ter que o A menos 1 é maior ou igual ao C menos 1 mais 1. Bom, e agora eu posso usar a monotonicidade do produto entre números naturais, que é um resultado que a gente já provou em exercícios anteriores, tá? Se eu não me engano, no último exercício da seção 1. Então eu posso multiplicar por m em ambos os membros, mantendo a minha desigualdade. Então eu vou ter que A menos 1 vezes m é maior ou igual que esse cara aqui,
né? Porque você vê que quando eu multiplico esse membro aqui da desigualdade por m, eu posso fazer a propriedade distributiva, né? Então m vai multiplicar o 1 e o c menos 1, e portanto eu vou ter exatamente o c menos 1 vezes m mais m. Bom, e agora eu quero que você veja que, uma vez que esse membro aqui da desigualdade é maior ou igual do que esse membro aqui, se eu somar b nesse membro, eu vou ter, portanto, que esse membro da desigualdade vai ficar maior estritamente do que esse membro. Por quê? Porque esse b aqui, ele pertence ao IM, que é o conjunto dos números naturais que vão de 1 até m. Você lembra, eu estou tomando esse par ordenado aqui genérico no domínio da função psi. E o segundo elemento desse par ordenado, ele é tomado no IM, que é o conjunto dos números naturais que vão de 1 até m. Então, uma vez que o b pertence ao IM, ele é um número natural e, portanto, ele é no mínimo igual a 1. Então, quando você soma o b nesse membro aqui da desigualdade, você pode excluir o caso em que elas seriam iguais, né? Então, você pode escrever que o a menos 1 vezes m mais b é maior estritamente que o c menos 1 vezes m mais m. Bom, e veja agora que essa expressão aqui, ela é maior ou igual que o c menos 1 vezes m mais d. Por quê? Porque aqui eu tenho c menos 1 vezes m, aqui eu também tenho c menos 1 vezes m, ou seja, é a mesma parcela, eles são iguais, só que aqui eu tenho m e aqui eu tenho d. E eu tenho que o m é maior ou igual a d. Por quê? Porque esse d aqui, ele pertence ao IM, né? Ele é o segundo elemento desse par ordenado, né, que eu estou tomando no domínio da função psi. E veja que esse segundo elemento do par ordenado, ele é tomado no conjunto IM, que é o conjunto dos números naturais, que vão de 1 até m. Então, como o d pertence a esse conjunto, eu tenho que ele é menor ou igual a m. Bom, e veja agora que essa expressão aqui, ela é equivalente à função psi aplicada no par ordenado AB, e essa expressão aqui é equivalente à função psi aplicada no par ordenado CD. Basta você ver a forma que a gente definiu essa função psi, né? O que é que essa função psi faz? Ela pega um par ordenado AB e leva nessa expressão aqui, né, no a menos 1 vezes m mais b. E veja que é justamente o que eu tenho aqui, né? Aqui eu tenho o a menos 1 vezes m mais b, que é a função psi aplicada no par ordenado AB. E aqui eu tenho exatamente a mesma expressão, trocando o a por c e o b por d, ou seja, é a função psi aplicada no par ordenado CD. Então veja que eu tenho que a função psi aplicada no par ordenado AB é maior que a função psi aplicada no par ordenado CD. Ou seja, eles são diferentes, né? Uma vez que esse é maior do que esse, então significa que eles são diferentes. Ou seja, quando eu tomei dois pares ordenados diferentes no domínio dessa função psi, esses pares ordenados me geraram imagens diferentes. Ou seja, nesse caso, a função é injetiva, né? Exatamente a definição aqui de função injetiva, que quando eu tenho dois elementos diferentes do domínio, necessariamente as imagens dele também são diferentes. Tá? Então veja que nesse caso aqui, a função psi é uma função injetiva. Bom, mas esse é o caso em que o a é maior do que o c. E o caso em que o a é igual a c, né? Bom, se o a for igual a c, então eu vou ter que o b é diferente de d. Por quê? Porque se o b fosse igual a d, então eu teria o mesmo par ordenado, como eu acabei de comentar agora há pouco com vocês. Então, uma vez que o a é igual a c, e eu sei que esses pares ordenados são diferentes, eu tenho, portanto, necessariamente que o b é diferente de d. E veja que nesse caso, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que a função psi aplicada no par ordenado AB vai ser igual a menos 1 vezes m mais b, porque essa é a forma que a gente definiu essa função psi. E quando você aplica, né, novamente por essa forma que a gente definiu a função, essa função psi no par ordenado CD, você vai ter que isso é igual a menos 1 vezes m
mais D. E por que esses caras são diferentes, né? Pelo seguinte, veja que aqui eu tenho A menos 1 vezes M, e aqui eu também tenho A menos 1 vezes M, né? Portanto, eles são iguais. Só que aqui eu estou somando B, e aqui eu estou somando D. E eu estou supondo justamente que o B é diferente de D. Então, uma vez que o A menos 1 vezes M é igual a A menos 1 vezes M, só que aqui eu estou somando B e aqui eu estou somando D, automaticamente eu tenho que esses caras aqui são diferentes. Ou seja, a função psi aplicada no par ordenado AB é diferente da função psi aplicada no par ordenado CD. E lembre que aqui eu estou tomando esses pares ordenados diferentes no domínio da função. Então, uma vez que eles me geraram imagens diferentes, novamente eu tenho que, nesse caso, a função psi é injetiva. E analogamente para os demais casos, tá? Como eu falei para vocês, a gente só provaria esses dois casos aqui, porque os demais casos são análogos. Então, por uma questão de objetividade, você provar esses dois casos aqui já é suficiente. Tá, então agora vamos mostrar que essa função psi também é sobrejetiva. Tá? Então agora a gente acabou de mostrar que ela é uma função injetiva. E uma vez que eu mostrar que ela também é uma função sobrejetiva, eu vou poder concluir que essa função psi é uma bijeção, que é o que eu estou querendo provar no fim das contas. E como é que você mostra que uma função é sobrejetiva? Para que uma função seja sobrejetiva, ela tem que ter o seu contradomínio igual à sua imagem. Ou seja, quando eu tomo um elemento genérico no contradomínio dessa função, eu posso garantir que existe um elemento no domínio da função, de forma que esse elemento genérico que eu tomei no contradomínio vai ser atingido por esse elemento no domínio da função. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um elemento qualquer no contradomínio dessa função psi. E lembrando que o contradomínio dessa função psi, deixa eu voltar um pouquinho aqui, aqui ó, o contradomínio da função psi é o conjunto dos números naturais que vão de 1 até n vezes m. Tá? Então eu vou pegar aqui um elemento genérico no contradomínio dessa minha função psi, que é o conjunto dos números naturais que vão de 1 até n vezes m. E eu quero mostrar, portanto, que existe um elemento no domínio dessa função, e lembrando que o domínio da função psi é esse conjunto aqui, que é o produto cartesiano do in pelo im. Então eu quero mostrar que existe um par ordenado nesse conjunto aqui, de forma que esse L genérico que eu tomei no i n vezes m, né, ou seja, no contradomínio da função psi, vai ser atingido por esse par ordenado AB pela função psi. Tá, então agora você vai finalmente entender por que a gente definiu essa função psi daquela forma tão específica, né? Como eu falei para vocês, a nossa intenção é utilizar aquele resultado que a gente provou no segundo exercício da seção 1, que é a divisão euclidiana. E o que é que diz esse resultado, né? Uma vez que esse L pertence a esse conjunto aqui, que é o conjunto dos números naturais, que vai de 1 até n mais m, eu tenho, portanto, que esse L é um número natural. E uma vez que esse m também é um número natural, por aquele resultado que a gente viu no exercício 2, eu tenho que existem únicos Q e R pertencentes ao conjunto dos números naturais, tais que eu tenho duas possibilidades. Ou esse L vai ser um múltiplo de m, né? Ele pode ser escrito como Q vezes m, ou ele vai ser escrito como Q vezes m mais R. Então veja que a gente vai ter que analisar esses dois casos, tanto o caso em que o L é escrito como Q vezes m, como o caso em que ele é escrito como Q vezes m mais R. Então vamos começar por esse caso aqui, onde o L é escrito como Q vezes m. E veja que nesse caso a gente vai ter que analisar algumas situações, né? Caso esse Q vezes m aqui pertença a esse conjunto formado pelos múltiplos de m, que vão de m até o n-1 vezes m, ou seja, veja que esse n vezes m aqui, ele não pertence a esse conjunto. Então, caso aconteça esse caso aqui, eu posso tomar
né, quando eu tomo o par ordenado no domínio da minha função psi, eu posso tomar esse A como sendo igual a Q e o B como sendo igual a M. E aí eu vou ter o seguinte, né? Eu vou ter que a função psi aplicada no par ordenado AB vai ser igual à função psi aplicada nesse par ordenado Q, M, uma vez que eu estou tomando o A igual a Q e o B igual a M. E pela forma que a gente definiu a função psi, que é essa forma aqui, né? Cadê? Essa forma aqui, que a gente definiu a função psi, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter, portanto, que o Q menos 1 vezes M mais M vai ser igual ao QM, por quê? Porque aqui você faz a distributiva do M, então você vai ficar com Q vezes M menos M mais M. E aí você vai poder cortar o menos M com o M e vai sobrar, portanto, somente o QM, que é igual a L, nesse caso que a gente está considerando. Então veja que, de fato, nesse caso aqui, dado um L genérico no contradomínio da função psi, eu encontrei um par ordenado do domínio que atinja, né, esse elemento do contradomínio pela função psi. Então veja que nesse caso eu tenho que a função psi é sobrejetiva. Bom, mas você lembra que eu comentei que o n vezes m não pertence a esse conjunto aqui do caso que a gente acabou de mostrar. Então está faltando ainda mostrar o caso em que esse L é igual a n vezes m. Bom, no caso que o L é igual a n vezes m, eu posso tomar o A igual a n e o B igual a m. E aí eu vou ter o seguinte, eu vou ter que a função psi aplicada no par ordenado AB é igual à função psi aplicada no par ordenado nm, uma vez que eu estou tomando A igual a n e B igual a m. E aí, pela forma que a gente definiu a função psi, eu vou ter o seguinte, né? Eu vou ter que isso é igual a n menos 1 vezes m mais m, e quando você faz aqui a distributiva do m, você vai ter n vezes m menos m mais m. E aí você pode cancelar esse menos m com mais m, e você vai ter somente o nm, que é igual ao L, nesse caso que a gente está considerando. Ou seja, novamente, eu tenho que eu encontrei um par ordenado no domínio da minha função que atinge esse L. Então veja que nesse caso eu tenho que a função psi também é sobrejetiva. Tá? Então veja que no caso em que eu tenho que esse L é um múltiplo de m, eu tenho que a função psi é uma função sobrejetiva. Resta mostrar agora o caso em que esse L é escrito como Q vezes m mais R. Tá? Então nesse caso, onde eu tenho exatamente isso aqui, né? O L escrito como Q vezes m mais R, onde esse R aqui está entre o 0 e o m, e isso aqui é lá da divisão euclidiana, né, que a gente fez aqui no segundo exercício da seção 1, eu posso tomar o A como sendo Q mais 1 e o B como sendo R. E aí eu vou ter o seguinte, né? Eu vou ter que a função psi aplicada no par ordenado AB vai ser igual à função psi aplicada no par ordenado Q mais 1, R, uma vez que eu estou tomando o A igual a Q mais 1 e o B igual a R. E pela forma que a gente definiu a função psi, eu vou ter que isso é igual a Q mais 1 menos 1 vezes M mais R. E aí esse mais 1 você pode cancelar com esse menos 1 aqui, e eu vou ter exatamente o Q vezes M mais R, que é igual a L, nesse caso aqui, que a gente está supondo. Tá? Então veja que, nesse caso, eu também tenho que a função psi é uma função sobrejetiva. Ou seja, eu tenho que, em todos os casos, dado L pertencente ao contradomínio dessa função, eu tenho que existe um par ordenado pertencente ao domínio dessa função, tal que a função psi aplicada nesse par ordenado vai ser igual a esse L genérico que eu tomei no contradomínio. Ou seja, eu tenho que essa função psi é uma função sobrejetiva. E uma vez que essa função psi é uma função sobrejetiva e também é uma função injetiva, que é aquilo que a gente provou anteriormente, eu tenho, portanto, que essa função psi é uma bijeção. Tá? Então eu tenho que essa função psi é uma bijeção, e aquela função φ que a gente definiu
lá no início que essa função aqui, ó, essa função φ, ela também é uma objeção, como a gente já viu. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a composição dessas duas funções. Tá? Então, veja, como eu tenho que a função φ, que é aquela função lá do início, e a função πc, que é a função que a gente acabou de mostrar, que é uma objeção. Como eu tenho que essas duas funções são objeções, eu posso fazer a composição entre elas, e essa composição vai continuar sendo uma objeção, né? Porque a função composta de funções bijetivas também é uma função bijetiva. E aí, quando eu faço a composição dessas duas funções, eu vou ter o seguinte, né? Na verdade, eu não faço a composição entre as duas funções propriamente. Eu vou fazer a composição entre as inversas das funções. Então, eu vou tomar a inversa da função φ, que vai do produto cartesiano do IN pelo IM, ou seja, esse conjunto aqui vai ser o domínio, e leva no produto cartesiano do x pelo y, né, a inversa da função φ. E eu vou tomar também a inversa da função πc, que vai fazer a mesma coisa, né? Eu vou ter esse conjunto aqui como sendo o domínio e esse conjunto como sendo o contradomínio. Tá? E aí eu vou fazer a composição dessas duas funções inversas. E aí você veja que eu vou ter o seguinte, né? A inversa da função πc, ela leva desse conjunto aqui, que é o I n vezes m, até o produto cartesiano do IN pelo IM. Tá? Então, por isso que eu tenho o domínio da composição como sendo o I n vezes m. E a inversa da função φ, ela vai levar do produto cartesiano do IN pelo IM no produto cartesiano do x pelo y. Tá? Então, por isso que eu tenho aqui o produto cartesiano do x pelo y. E veja que essa composição ela é uma objeção. Por quê? Porque uma vez que a função φ e a função πc são objeções, então as inversas delas também são objeções. E a composição de funções bijetivas também é uma função bijetiva. Tá? Então veja que, de fato, essa função composta aí é uma função bijetiva. E como essa função aqui é uma objeção, eu tenho, portanto, que esse conjunto aqui é finito e tem cardinalidade n vezes m pela definição de conjunto finito. Né? Pela definição de conjunto finito, quando eu tenho que existe um n natural e uma bijeção entre o IN, que é o conjunto dos números naturais, que vão de 1 até n, e um determinado conjunto, eu tenho que esse conjunto é um conjunto finito, né? A definição de conjunto finito. E veja que é rigorosamente o que eu tenho aqui, né? Eu tenho uma bijeção entre o conjunto dos números naturais, que vão de 1 até n vezes m, entre o produto cartesiano do conjunto x pelo conjunto y. Tá? Então, eu tenho que esse conjunto aqui é um conjunto finito e tem cardinalidade n vezes m pela definição de conjunto finito, e é exatamente isso que o exercício queria que a gente mostrasse.